Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Roberta. Nós fazemos reflexões sobre a nossa vida e sempre usando um trecho bíblico, para fundamentar ali a nossa reflexão. Aliamos a reflexão da nossa vida à reflexão bíblica. Eu acredito que isso é muito importante. Mas vamos ao assunto desse vídeo de hoje. Você já ouviu aquela frase que diz o seguinte, se você não vem por amor, você vem pela dor. Muitas vezes no meio cristão, no meio religioso, as pessoas usam essa frase, se referindo à seguinte situação, que muitas vezes o nosso coração ele é quebrado, né? Quebrado no sentido assim da humildade e se volta para os caminhos do Senhor quando nós estamos passando apuros na vida, quando nós estamos passando alguma dificuldade. Aí a gente recorre a Deus, aí a gente lembra, né, de pedir o socorro, o auxílio de Deus na nossa vida. Então é isso que quer dizer essa frase. Se a gente não vem por amor, a gente vem pela dor. Mas se isso aconteceu com você, na sua caminhada de fé, na sua trajetória de fé, se você foi chamado por Deus aí pela dor, alguma situação na sua vida desafiante, algum problema que fez você buscar Deus, que fez você lembrar que existe um Deus criador, um Deus que te ama, aí você se interessou em ir para uma igreja, começou a escutar algumas verdades bíblicas a respeito da salvação, do sacrifício de Jesus. Enfim, foi amadurecendo a sua fé e conhecendo coisas que você desconhecia, abrindo os olhos para o mundo espiritual, para a vida de fé, para a vida espiritual. Só que, enfim, passou-se o tempo e as coisas, né, vão se normalizando. Daqui a pouco você já conseguiu superar, né, com a força de Deus, você conseguiu superar aquele momento difícil na sua vida. E será que você esqueceu de Deus? Será que você esqueceu de agradecer no seu íntimo sempre, né, ter a gratidão e o reconhecimento que Deus te livrou naquela situação difícil, que assim como Deus te livrou naquela situação difícil, Deus deseja caminhar todos os dias da sua vida em intimidade com você, para você crescer no conhecimento dele, crescer no relacionamento com ele? Será que você esqueceu desse aspecto? Então essa é a reflexão do vídeo de hoje. Os momentos em que Deus pega a nossa vida, nos atrai a ele, usando muitas vezes situações difíceis na nossa vida, né, que a gente acaba indo para Deus. Mas e depois? Depois que passa essa situação, depois que a gente supera esse desafio, como que fica o nosso coração? Como que fica a nossa fé? Como que fica a nossa entrega a Deus? Como que fica o nosso esforço em conhecer a Deus, o nosso esforço em ir congregar numa igreja? Quem sabe você estava passando um desafio na vida e você ia ali frequentemente, né, a todos os cultos, ou uma vez por semana, pelo menos. Você ia, se interessava em estar ali naquele ambiente, na igreja. E agora que passou a dificuldade, que passou o desafio, você se esqueceu, você perdeu o interesse, você, né, ficou morno, ficou frio, esfriou nesse aspecto. Então esse vídeo é para nos sacudir, porque isso é algo que acontece na nossa vida, infelizmente. Se a gente não vigiar, se a gente não trazer a reflexão, se a gente não trazer a consciência de que isso está acontecendo na nossa vida, a gente acaba repetindo esse padrão. E olha só, na Bíblia não foi diferente. Teve uma situação, eu encontrei na Bíblia algo muito parecido com isso que acontece às vezes na nossa vida. Um povo inteiro, né, foi advertido dessa situação. Deus falou para o povo: olha, quando vocês estiverem numa terra boa, não se esqueçam de mim. Quando vocês tiverem alcançado aquela promessa, aquela situação de conforto, aquele conforto, aquela
não ter mais preocupações na sua vida ali, né? Do caos, da situação difícil que você está enfrentando. Não esqueça de mim. Não pense que foi você que alcançou a vitória, né? Não esqueça que foi a minha mão que te deu o livramento. Então, Deus usou ali, no mínimo, 3 capítulos que eu li sobre isso. E nós não vamos ler tudo, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo para depois você ler. Vale a pena a gente ler esse trecho, está no Velho Testamento, é algo ali que remete à antiguidade, ao povo, aquele povo que foi escolhido por Deus para ser um povo diferente, mas o povo se desviou, né, dos caminhos. Então, Deus, na antiguidade, tinha essa intenção, né, de um povo, separar um povo para ele. Uma nação, que era a nação de Israel. Só que mesmo ali depois que Deus libertou aquele povo, tirou da escravidão do Egito, aí o povo tá passando pelo deserto, o povo continua, vez por vez, voltando as costas para Deus. Vez por vez o seu coração se enchendo de orgulho, se enchendo de murmuração, esquecendo de Deus, ou adorando outros ídolos. Isso é algo que está aqui registrado para a gente se atentar na nossa vida também, porque isso acontece, como eu exemplifiquei no início do vídeo, muitas vezes a gente, no decorrer da caminhada, a gente vai esquecendo, a gente vai deixando o nosso coração se endurecer, a gente vai achando que é a força do nosso braço, a gente esquece aqueles momentos ali que Deus nos deu o livramento, em situações chaves no passado, que a gente se aproximou de Deus pedindo socorro. Então, é muito parecido o que aconteceu aqui com esse povo, né? E esse povo foi, né, depois do decorrer da história, é um povo que, inclusive, não aceitou Jesus, quando Jesus, muitos, né, a nação, não rejeitou que Jesus era o Messias. Então, acaba que essa promessa agora de um povo escolhido, não ficou ali limitado, exclusivo ao povo de Israel. Graças aos discípulos, né, que anunciaram as boas novas de salvação, ao apóstolo Paulo, principalmente, que pregou as boas novas aos gentios. Então, nós hoje temos esse conhecimento da Bíblia, nós hoje temos o conhecimento das promessas do sacrifício de Jesus. Então, hoje, todos os que aceitam a Jesus como Salvador nós somos o povo escolhido. Agora, a promessa está em nós. Por mais que Deus também tenha um carinho especial com a nação de Israel, né? A gente não deve, agora só porque uma nação que rejeitou a Jesus, a gente ter no coração essa coisa, um peso ou uma coisa negativa em relação a esse povo. É um povo especial, é um povo que foi escolhido, carrega uma promessa, mas agora também essa promessa, graças a Deus, também ela é para nós, né? A intenção de Deus no passado, eu acredito que fosse nunca assim ser um povo separado, mas era um povo para influenciar os outros povos, proclamar a grandeza de Deus para os outros povos, né? Não é ser um exclusivista, assim, só aquele povo e as outras nações, né? Tanto faz. Não, Deus ama toda a humanidade, todos os seres humanos, nós somos criados por Deus. E Deus pretende que todos sejam alcançados pelo amor dele, né? E todos sejam alcançados pela verdade da cruz, pela salvação de Jesus. Então, feito esse parênteses, né? Só pra gente... muitas vezes a gente às vezes não conhece muito bem essa história, a gente fica até com preconceito em relação a esses trechos da Bíblia que fala de Israel, até pelas situações que têm ocorrido aqui, né, ultimamente, de guerra e tal, pode gerar um preconceito, pode gerar uma distorção, mas é um povo que, claro, como todos nós, quem não falha, né, é um povo que falhou muito em obedecer a Deus, e aqui está registrado na Bíblia.
e para a gente tomar como exemplo na nossa vida. Vamos ler então no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, lá no inicinho da Bíblia, o Velho Testamento, fala o seguinte, ó: a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Então, justamente fala, vou ler alguns trechinhos que fala sobre isso. Às vezes, Deus cativa a nossa atenção através das dificuldades da nossa vida. E não porque Deus é ruim, muito pelo contrário, Deus quer despertar a nossa vida para olhar para Ele, né? Para atentar os nossos olhos para Ele, porque o que mais importa na nossa vida é a nossa salvação, é a eternidade. Então, por amor, muitas vezes, Deus permite situações difíceis aconteçam para a gente se voltar para Ele. Então, vamos lá no capítulo 8, o versículo 1 diz assim, ó: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Então, vamos ver aqui no versículo 5, diz o seguinte, ó: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então, fala, né, o quanto que Deus muitas vezes tem, né, que puxar ali um pouco a nossa atenção através das dificuldades, de certa forma até nos disciplinando, para a gente se atentar para Ele, ou para a gente se atentar para as coisas certas, em obedecer os mandamentos de Deus, mandamentos, tudo que está na Bíblia, né? Não somente os 10 mandamentos, mas tudo, hoje em dia, tudo que está na Bíblia. Lá no Novo Testamento tem instruções bem práticas, alguns livros que foram escritos para igrejas na época, né? E então com orientações muito práticas de vida para nós. Então, obedeçam os mandamentos, obedeça tudo que está registrado. E lá, no capítulo 9, diz o seguinte no subtítulo: o mérito não foi de Israel. Então, o povo, muitas vezes, quando saía daquela situação difícil, se esquecia que foi a mão de Deus que livrou. Ah, meu Deus, como eu tô bem, né? Como eu me safei dessa, como o meu braço, como eu sou capaz, né, de tudo, né, capaz de superar essa situação, capaz de ir bem no meu trabalho. E a gente acaba se esquecendo muitas vezes alguma situaçãozinha que acontece na nossa vida ali, que vira a situação, que Deus abre portas, que Deus nos abençoa, e a gente esquece que foi a mão de Deus, e a gente acha que foi o mérito nosso. Então, vamos ler algumas partezinhas do capítulo 9. Vamos ver assim, o que diz aqui. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Aqui é o capítulo 9, versículo 1. Depois do versículo 13, esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e subjugará diante de você. Tá falando daquele povo que era maior, né? E na nossa vida. Então, a gente ter essa convicção de que Deus é que vai à nossa frente, que Deus é que luta por nós, que Deus é que nos capacita a superar situações, que Deus é que nos dá força, nos dá o livramento, nos dá as condições, nos dá a saúde para trabalhar, nos dá a capacidade intelectual para produzir, nos dá criatividade em momentos de crise, para a gente pensar outras soluções na nossa vida. Enfim, né? Tudo vem de Deus. E aqui o povo de Israel no passado estava sendo alertado. Olha, o mérito não foi de Israel. Não esqueçam que Deus vai à frente de vocês para subjugar aquele povo, para vencer aquele povo que é maior do que vocês, né?
Então, aqui no capítulo 8, também na minha Bíblia, a partir do versículo 10, tem um subtítulo que diz o seguinte: advertência contra a ingratidão. Olha só que orientação que Deus deu para o povo e que se aplica muito bem para nós em relação à ingratidão. No versículo 10 diz o seguinte: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha, às vezes a gente pega a Bíblia para ler e a gente pensa nessas palavras como uma coisa lá do passado, né? Já passou, remete tanto à antiguidade, né? O Egito, a escravidão. E a gente pensa assim, o que tem a ver com nós isso aí? E acaba até perdendo o interesse pela leitura da Bíblia, porque a gente acha assim, não tem nada a ver comigo isso. Mas muito pelo contrário, essa advertência contra a ingratidão que Deus deu ao povo no passado, ela se aplica muito bem a nós em relação a isso. Quantas vezes Deus nos tira daquela escravidão, Deus nos tira daquele sofrimento, Deus nos tira daquela escassez em todos os sentidos, né? Às vezes uma escassez financeira, uma escassez emocional, uma luta, e a gente esquece. Então, olha que Deus falou para o povo, ó, depois que vocês tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor. Então, depois que a gente alcançar a nossa vitória, a nossa bênção, o nosso livramento, passar pelos nossos desafios, as nossas dificuldades, que a gente louve a Deus, que a gente não esqueça que foi Deus que nos deu o livramento, que foi Deus que tirou a gente do deserto, né, da situação difícil da nossa vida. E olha o que fala, ó, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos. Então, como eu exemplifiquei no início do vídeo, tenham cuidado de não se esquecerem de Deus, porque quando a gente está passando pela luta, pela dificuldade, o nosso coração fica mais sensível, a gente fica naturalmente com mais dependência de Deus, né? Buscando mais as coisas do Senhor, indo na igreja, se interessando e tendo experiências maravilhosas que Deus vai dando. E pode acontecer, né? Por isso esse tema desse vídeo, um alerta para nós, pode acontecer que depois a gente ter passado as situações difíceis da nossa vida, a gente se esqueça de Deus, a gente deixa de ir na igreja, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de escutar vídeos na internet sobre Deus, a gente acaba só vendo bobagem, né? Então, o nosso coração vai se esfriando, ou a gente até esquece, porque a gente precisa fazer um esforço muito grande para a gente lembrar das coisas na nossa vida. E às vezes a gente pode ter a tendência de esquecer ali que foi Deus que fez um milagre na nossa vida, que nos ajudou, que foi a nossa força. E a gente às vezes esquece, a gente até se ilude, se engana, dizendo, não, eu fui forte naquela situação, eu até fui na igreja e até dei uma oradinha, pedi lá para Deus, mas não, eu que fui forte, eu fui capaz de superar aquela situação, nossa, eu sou incrível. Então a gente pode correr o risco de se iludir, de se enganar, de se orgulhar e de se esquecer de Deus. Aqui então uma prova de que o Velho Testamento, toda a Bíblia, ela é muito útil para a nossa vida e ela continua sendo muito atual, né? Muito relevante para também nos aconselhar, para também dizer assim, opa, olha, toma cuidado nesse aspecto da tua vida, toma cuidado, porque às vezes Deus nos chama através de uma dificuldade, Deus chama a nossa atenção, né, para Ele.
através de uma dificuldade para a gente se voltar para Ele. Mas Deus é tão bom porque Deus nos ajuda a passar por aquela dificuldade. Deus nos dá o livramento, Deus opera milagres na nossa vida. Mas depois dessa situação, não esqueçam, não se orgulhem, continue no caminho, continue obedecendo a Deus, continue buscando ao Senhor. Então, que essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração, do nosso interior, que a gente reflita sobre isso, que a gente faça um esforço para refletir, trazer a consciência sobre essa situação, se a gente está passando por isso de repente. Porque isso, quem sabe esse vídeo é um alerta para você. Quem sabe é o amor de Deus te alcançando através dessas palavras aqui, minhas, né? Humildemente eu digo isso e me coloco, né, como um vaso aí para ser usado por Deus, né? Para talvez alcançar a tua vida. Para talvez te sacudir um pouco, dizer, não esquece de quem te deu o livramento, não deixa de buscar Deus na tua vida, não deixa de ir na igreja, não deixa de orar, não deixa de ler a Bíblia, porque isso é o que mais importa na nossa vida, é o mais importante na nossa vida, é a gente ter os olhos para o nosso Criador, para a eternidade, para as coisas de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, dar o teu like, passa para mais pessoas também para alcançar mais corações que quem sabe estão desviados, ali o seu interior desviado da sede, da fome de Deus. Abraço e até o próximo.